engenheiro civil e hoje trago aqui um tema bastante pertinente em que não é possível sem ele fazer estudo de corpos rígidos. Pois, em estudos de corpo rígido não basta simplesmente conhecer as forças que atuam sobre ele. É necessário também saber ou conhecer como estes corpos rígidos estão apoiados. No entanto, é necessário que a gente conheça até mesmo quais são as classificações desses apoios. Apoios ou então vinculações. Automaticamente são restrições dos movimentos que ele tem. Vamos lá. Apoios, o tema de hoje. Apoios. Nós temos três tipos de apoios, que são apoios móveis, fixos e apoios de engastamento. O apoio móvel, algumas literaturas representam assim, e algumas ou assim. Uma situação dessas, nós temos restrição de movimento na vertical, RV. Restrição de movimento na vertical, RV. Mas ele permite, ou por outro, o momento é igual a zero, né? E permite o movimento também na horizontal. Numa situação prática, nós podemos ter, vou dar um exemplo, puxando aqui uma situação prática, em que nós temos uma laje, e essa laje, por sua vez, descarregando a sua carga para a viga, tá certo? E a viga descarregando para o pilar. E aqui, imagine só que pode ser uma consola, pode também não ser uma consola. Imagine aqui, né? Aqui está apoiado, nós estamos a fazer um corte, né? Estamos a fazer um corte, estamos a analisar esse lado, ok? Então, imaginem só, temos o pilar aqui, em que a armadura do pilar não está ancorada à viga, aqui também não está ancorado à viga, né? Não existe essa situação aqui, só que pela capacidade cimentícia, né, do aglutinante nesse caso, fica essa região meio preenchida. Mas ele permite o movimento na horizontal, o momento é igual a zero, não há transmissão de momento aqui. O que nós temos? Temos a imposição da carga, a força externa, né? A imposição da carga, e temos aqui uma reação vertical do apoio nesse caso. Então, nesta situação prática, nós estamos diante do apoio móvel. Agora, apoio fixo. O apoio fixo, este apoio, nós temos restrição, ele é representado desse jeito. Nós temos restrição da força da reação vertical e temos restrição da horizontal. Aqui nessa situação, nós podemos encontrar, por exemplo, em estruturas metálicas, né? Estou a pegar um exemplo concreto. Em estruturas metálicas, temos apoios em cabos, por exemplo, nós podemos ter uma situação dessa. Está encastrado, né? Temos o cabo, né? Assegurar, por exemplo, uma torre ou qualquer coisa, podemos ter, né, uma torre. E aqui também, da mesma forma, está rotulado aqui assim, né? E ele está preso na terra. Então, esses apoios que nós temos, né? Para manter em equilíbrio a torre, nós precisamos dessa estrutura, por exemplo, nessa situação. E lembrar, está tudo no mesmo nível. Para esta situação, nós temos restrição da força vertical, da reação vertical e restrição da horizontal. Mas o momento é zero. Está percebido, colegas? O momento é zero aqui no apoio. Estou a me referir neste apoio e neste apoio.
Essa é uma situação clara, básica, que podíamos dar exemplo. Agora, para o encastramento. Para o encastramento, nós temos restrição da força vertical, horizontal e do momento, que é uma situação dessas assim. Nós temos a restrição da vertical, restrição da horizontal, tá certo? E ainda temos a restrição do momento. Ele restringe o movimento, tá certo? Quando refiro sempre restrição, estou a falar restrição do movimento. Ele não permite movimento a nível do momento, a nível da reação vertical e a nível da reação horizontal. Tá certo, colegas? Um exemplo claro, nós podemos verificar em estruturas metálicas soldadas, por exemplo. Né? Estou a pegar exemplos. Imagina que nós temos uma situação dessa. Um pilar em que vem a estrutura, eu posso desenhar aqui em cima. Imagina, a dar uma olhada tridimensional. Então, vem aqui um pilar, está soldado aqui, né? E por aqui também sai um outro, uma viga, queria dizer, também que está soldada nessa região. Então, aqui nós temos o impedimento do momento na vertical, na horizontal, impedimento da reação vertical, impedimento da reação horizontal e impedimento do próprio momento. Tá certo? Então, quer dizer, temos o impedimento do movimento com relação ao momento. Isso quer dizer, temos momento não é igual a zero. Um impedimento da reação horizontal, impedimento, isso podemos observar numa estrutura, por exemplo, metálica, aqui como exemplo. Temos a viga, temos o pilar. Mas também se pode observar, por exemplo, vamos puxar um outro exemplo, de betão armado, em que nós temos uma viga e temos o pilar. Estruturalmente, as armaduras, okay? Quando nós queremos dar um encastamento, as armaduras elas são ancoradas aqui. Da mesma forma, se os pilares são, as armaduras dos pilares são, elas são ancoradas, tá certo? Então, numa situação dessa, a armadura ela sobe, né? Numa situação dessas, em que a armadura da viga ela é ancorada, automaticamente nós temos uma restrição por completo, tá certo? Do movimento. Estamos a falar que estamos diante do encastramento. Colegas, por hoje é tudo. Hoje só trazia aqui a questão dos apoios. Tem sido dúvida de muitos estudantes quando estão a introduzir para puxarem uma realidade prática. E, bom, isso fica somente no caderno. E para puxar uma realidade prática, conciliar com a prática em termos de restrição de movimento, acaba sendo. Mas, em todo caso, por hoje é tudo.